Olá, amigos. Revolução Espírita, mais uma vez com vocês. Nós ficamos muito alegres quando este programa começa e temos certeza que estamos em contato. Vocês sabem que a gente tira os temas do livro Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, que é uma pesquisa feita pelo Paulo Henrique Figueiredo. E ficamos curiosos de perguntar a ele qual pesquisa ele fez e o que ele descobriu em relação a como é o mundo dos espíritos. Como é, Paulo Henrique, o mundo dos espíritos? Como é o mundo dos espíritos? É um mundo assim, igual ao nosso? Veja, uma pesquisa a respeito disso tomou bastante tempo, né, da nossa dedicação, dos nossos estudos. Por quê? Quando os espíritos foram explicar para Kardec como era o lugar que eles viveram, eles queriam também que a gente compreendesse isso do ponto de vista da física, do ponto de vista de como funcionam as leis da natureza. Mas a física ainda não estava bem desenvolvida na época de Kardec. Então, no livro, eu vou demonstrar como que eles tiveram que se apoiar numa teoria da física que na época ainda não era aceita. Olha só. Que é a teoria proposta antes pelo médico Franz Anton Mesmer, numa ciência chamada ciência do magnetismo animal. Nessa proposta de medicina que ele fez, o Mesmer, ele precisou se apoiar no entendimento da física. Ele era um homem com amplos conhecimentos, né? Sim. Ele conhecia muitas coisas, estudava, inclusive, as línguas mortas, né? Ele estudava ali o grego, o latim, né? Porque ele gostava de ir na origem das coisas. Entendo. E a física que era aceita na época de Kardec, na época de Mesmer, era uma física mecânica, era uma física que não considerava a possibilidade de uma ação à distância, a não ser que houvesse matéria, átomos que transpusessem a distância. Bom, é porque também a gente está falando do século XIX. Isso, e o Mesmer o século XVIII. Então, a física ainda estava iniciante. Sim. Mesmer, quando ele foi estudar a ação do indivíduo sobre o outro, e ele, além de conhecer muito profundamente a física, havia estudado com profundidade Newton, ele também era um musicista, ele estudava muito a música. E ele chegou à conclusão que a relação e da ação que o indivíduo exerce sobre o outro, que se dá por uma transmissão do pensamento, ele imaginou o seguinte: o pensamento não pode se transmitir por átomos, por uma substância que transponha o espaço. Isso seria de grande limitação. O universo é muito grande. O pensamento possivelmente seja algo, imaginava ele, que vencesse grandes distâncias. Então ele chegou à conclusão que o fenômeno físico que explicaria a ação de um indivíduo sobre o outro, a ligação pelo pensamento do indivíduo com o outro, veja que interessante, hein? Mesmer vai chegar à conclusão que teria que ser por outro fenômeno da física, né? Pelo fenômeno das ondas. Ah, é? Então ele sabia... Nossa, no século XVIII? Isso, no século XVIII. Então Mesmer sabia que o som se propagava por meio de ondas. Entendo. Ondas no ar. Sim. Hoje a gente sabe disso. Sim. Mas, na época, imaginava-se que a luz eram átomos que transpunham o espaço, bolinhas que iam viajando no espaço. Que a eletricidade seriam bolinhas de eletricidade, Também. átomos de eletricidade. Nesse caso, o calor também. O calor também, seriam átomos de calor, que era chamado calórico. Então, essa era a ideia predominante. Todas as forças eram representadas por átomos que eram específicos daquela força em si. E Mesmer vai ter uma ideia nova. Ele vai imaginar que tudo no universo são ondas. Tudo são estados de vibração. Não que não sejam átomos. Não, ele vai imaginar que tudo que a gente vê, todas as forças, elas são estados de vibração de uma substância só, que ele deu o nome de fluido universal. Então ele vai dizer que todas as coisas originam-se do fluido universal, ou pela composição dos seus átomos, ou pelos estados de vibração desse agente. Então,
Existem os átomos, ele não vai negar isso, Não, mas o que existem ele vai os dizer- estados de vibração. Isso. E esse fluido, como você está colocando, porque a gente conhece pelo Espiritismo, mas É uma proposta do é uma Mesmer. proposta do Mesmer que depois Kardec veio, quer dizer, os espíritos vão adotar e Kardec também adota. Exatamente. Aliás, ele já conhecia? Ele conhecia porque ele era um magnetizador, magnetizador. estudou durante 30 anos as ideias que nasceram lá com a Isso. proposta de Mesmer. Isso. Então, veja, para Mesmer, o mundo, vivenciava-se no mundo ondas que não se misturavam Sim. em meios diferentes. Então, ele pensava assim, olha, a vibração do ar é o som. A vibração de uma substância mais etérea seria a luz. E acima disso, em estados de vibração não alcançados pelos nossos sentidos, haveria a vibração causada pelo pensamento. Olha só. Muito interessante Muito isso interessante. dele pensar no século XVIII. Isso. Então ele imaginou que as pessoas podiam trocar pensamentos à distância por um meio que vibrando seria a ação do pensamento. Até porque a gente troca pensamentos à distância. Exatamente. E essa explicação ele deu lá no século XVIII em suas obras. Só que isso ficou esquecido durante muito tempo. Quando Kardec foi conversar com os espíritos e tentar entender como era o mundo dos espíritos, eles deram uma explicação surpreendente. Eles disseram o seguinte: todo ser humano tem dois corpos. O corpo físico, que é esse que nós aqui, usamos, que tem todos os sentidos físicos, que a gente habita esse mundo, e nós temos um outro corpo, que eles deram o nome de perispírito, ou corpo espiritual. Esse corpo, ele também seria material. E esse corpo, ele é o meio pelo qual a gente vive no mundo dos espíritos. Enquanto a gente está aqui na Terra, habitando esse corpo, é como se nós estivéssemos com esse outro corpo ligado a esse animal que é o corpo físico. Sim. Então, qual é o fenômeno da morte? Esse corpo morre. E o perispírito permanece. Porque ele já existia até mesmo antes dessa vida. A gente já existia com ele. Então, habitar o mundo dos espíritos é algo que até nós fazemos. Mas como os sentidos do corpo físico falam mais alto, a gente não fica consciente do que está acontecendo lá. Sim. Mas, em momentos de desprendimento e após a morte, nós vamos viver lá. E aí vai surgir uma questão: como é viver com esse corpo no mundo dos espíritos? Como é viver com esse corpo no mundo dos espíritos? Ele vai responder daqui a pouco, porque vamos fazer o intervalo. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.